13 graus, tá um frio gostoso. Coisa boa. Estamos bem, graças a Deus. Pode começar. Eu sim. Amém. Aleluia. Shalom para todos. Bom dia, meus amados. Mais um dia juntos aí no grupo. Vamos orar. E hoje eu vou fazer uma oração no meu idioma. Tomara que vocês consigam entender um pouco. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana. Bendecimos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos direccione y nos guíe y nos lleve a la verdad, nos cuide, nos proteja y nos prepare para este tiempo. Que o Espíritu Santo nos prepare, liberte, ordene a nossa vida, nossos ambientes, a atmosfera onde nós nos movemos, e teu Espírito Santo, Senhor, seja a nossa guia nesse tempo precioso que tens preparado para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias, eu tenho que falar um pouco do que tenho vivido, do que tem acontecido nesta região de fronteira e de toda a situação que acontece. E eu tenho entendido nesse tempo que nós estamos vivendo um tempo que a maioria das pessoas está passando esse tempo, mas os que não são entendidos estão passando o tempo como se fosse tudo bem, uma catástrofe, uma pandemia. Estão passando muitas vezes pessoas com dor porque familiares estão indo embora. Esse vírus ele está atuando e ele não está perdoando ninguém, nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem índio, nem caboclo, etc. E o interessante é que nós estamos perdendo a nossa capacidade de ficar assombrados. Como assim? Assombro é a capacidade de você sentir as coisas. Na igreja nós falamos de graça, falamos de amor, falamos de milagres, temos profecias, mas às vezes estamos tão, talvez assim, conectados e perdemos essa capacidade de vivenciar a graça de Deus em nossos corações. E eu tenho entendido que é um ataque silencioso, um ataque sistemático, um ataque que a maioria das pessoas, por não ter o entendimento profético, por não entender sobre revelação, por não estar perto do Espírito Santo, elas terminam passando esse tempo como que fosse somente uma doença terrível, mas eu vejo assim que esse espírito, esse principado, ele está atuando de uma forma muito silenciosa, muito sorrateira, e nós temos que atuar rapidamente nisso. Vou fazer somente uma pequena introdução. A mentira, ela tem que atuar rápido para ela ter sucesso, porque se a mentira demorar muito, ela acaba sendo descoberta. Então, quando nós obedecemos os princípios, então nós estamos, de uma maneira, tendo essa cobertura espiritual que nós precisamos. Porque principado, ele vem de princípio.
Então, quando nós caminhamos dentro dos princípios de Deus, então nós vamos conseguir avançar. Mas quando nós saímos fora do princípio de Deus, então nós começamos a dar legalidade ao inimigo para que ele possa atuar na nossa vida. Veja bem, todos os movimentos do inimigo, eles são, vamos dizer assim, jurídicos, porque lá em cima, a batalha, ela não é como a gente olha nos filmes, né? O cara com a espada na mão e cortando o braço de um, cortando a cabeça do outro. Lá em cima, a guerra é jurídica. Lá em cima, a guerra é por decretos, é por sentenças, é por resoluções. Então, nesse tempo, nós temos que entender que nós precisamos levantar ao máximo o nível de intercessão para conseguir emitir resoluções, para que a voz ela consiga emitir resoluções daquilo que está vendo. Veja bem, na década dos 70, a década do olho, foi a década onde foi aberta a visão, onde muitos receberam a visão, onde muitos andaram nas profecias. Lamentavelmente, muitos profetizaram e falaram coisas que Deus não tinha enviado, mas aqueles que souberam entender esse tempo, eles receberam essa visão e agora na década de 80, que estamos na década de 5.780, 80 é a letra P, a maioria de vocês já sabem, que é a década que fala da boca. Então, eu vejo e eu falo aquilo que eu vi. Antes eu precisei ver, meus olhos precisaram ser abertos, ter a visão, para que hoje eu possa falar e emitir os decretos. Então, nesse tempo, o inimigo, ele vai fazer, já está, aliás, fazendo de tudo para tentar calar a nossa boca, baseado no anterior ensino que eu dei para vocês. Ele está tentando, de toda maneira, calar a nossa boca para que nós não consigamos falar, emitir voz, lançar os decretos. Então, hoje nós temos uma guerra de um nível altamente profético, uma guerra que somente aqueles que estão focados nos princípios, aqueles que estão focados de como trabalha o mundo espiritual, eles vão conseguir avançar. A maioria das pessoas que eu tenho estudado desse tempo, a maioria dos grandes homens que têm levantado grandes ministérios, todos eles coincidem em uma coisa, e é o que eu tenho falado muito com a AP, que nesse tempo, somente os que estão preparados eles vão conseguir avançar. É um tempo altamente atuante na área do maligno, e baseado nesse tipo de pensamento, eu quero entrar numa parte que fala sobre o pensamento que nós temos nesse tempo. Veja bem, Jesus, quando ele veio, ele falou: eu sou o pão da vida. O que Jesus ele estava falando era: eu vim para que vocês me comam. Então, quem come a Cristo, ele é como Cristo. E quem come a Cristo, ele tem o conhecimento, ele tem o gosto de Cristo, ele come daquela árvore que ele vai te, da árvore da vida que ela vai te colocar dentro de você. Mas muitos têm esquecido e têm comido da árvore do bem e do mal, da árvore da ciência. Têm atuado muito na ciência e têm deixado a vida separada. E as perguntas são: onde foi a sua origem?
o que nós estamos fazendo aqui, o que é mal, o que é a verdade, o que é bom e é mal. Tem mais alguma coisa mais além? O que acontece na vida depois da morte, etc. Então, o que nós estamos enfrentando hoje são pensamentos que nos desconectam de Deus. Veja bem, eu estou formando aqui um pouco a religião, a filosofia e a cultura são os três componentes que formam a árvore do conhecimento. E esses três componentes são os que te desconectam, aqueles que desconectaram o homem da vida de Deus. Mas a vida, ela tem um conhecimento inato, quer dizer que todos aqueles que foram criados aqui, eles já vêm com um conhecimento dentro, já vem uma maneira como que eles têm a atuar. E todos os animais que vieram aqui na Terra, eles já têm um conhecimento inato. Quando eles nascem, eles já sabem o que eles têm que fazer. Então, as coisas, elas já vêm com um conhecimento de Deus, mas o homem, ele se desconectou porque ele se tornou uma pessoa independente de Deus. É como Caim. Caim, ele ofertou a Jeová da maneira dele. Ele sabia, ele tinha sido treinado junto com Abel, seu irmão, de como eles deveriam fazer os sacrifícios ao Senhor. Ambos os dois sabiam que tinha que ter um sacrifício de sangue, mas Caim, ele resolveu fazer o sacrifício dele à sua maneira. E literalmente ele o fez. Ele omitiu o sacrifício do sangue. E isso trouxe para ele a morte. Então, muitas vezes as pessoas elas querem fazer as coisas à sua maneira, pelo conhecimento adquirido. E esse conhecimento adquirido, ele traz independência de Deus, ele te tira da dependência de Deus. Mas nós entendemos que a palavra, ela vem da árvore da vida. A palavra vem ela vem do Espírito Santo. E uma coisa que me chamou a atenção é que Caim, o nome dele significa varão de Deus. Veja bem, será que alguém hoje gostaria de colocar o nome Caim no seu filho? As pessoas não colocariam esse nome pela referência que elas têm, mas Caim significa varão de Deus. O que aconteceu? Caim, ele danificou o título que ele tinha recebido e passou para a história como o primeiro parricida, o primeiro homem que matou o seu irmão. E já estou chegando no que eu quero definir aqui. Nós vemos que em Gênesis capítulo 4, versículo 17, ele, além disso, colocou o nome da cidade. Ele teve um filho que se chamou Enoque, e em Gênesis 4:17 nós vemos que ele colocou o mesmo nome na cidade que ele edificou. E nessa cidade que ele edificou, apareceu logo depois, como sucessor, uma personagem que todos conhecemos que se chama Nimrod. E Nimrod foi o primeiro polígamo. Ele foi o primeiro líder que organizou pela primeira vez uma religião. A palavra nos diz em Gênesis 10, capítulo 8 ou 11, que ele iniciou um império, ele criou uma cultura e estabeleceu um culto. Edificou uma torre em contra da agenda de Deus, porque ele não queria ser esparcido, ele já tinha o conhecimento, ele sabia que Deus estava esparcindo o homem para povoar a terra. E ele fez o contrário. Ele criou um lugar, construiu uma torre, convenceu as pessoas, falou, vamos ficar todos juntos aqui e vamos construir uma estrutura. Porque, veja bem, primeiro tem o indivíduo,
depois, para que exista uma cultura, tem que ter um culto, alguma coisa, e esse culto que é feito alguma coisa, alguma, vamos dizer assim, uma madeira, uma pedra, qualquer objeto, estabelece uma cultura, e depois essa cultura estabelece uma base de religião, de política, de economia, de filosofias. Então, Nimrod, ele estabeleceu uma cultura anti-Deus, ele construiu uma agenda anti-Deus. Eles, veja bem, no estudo que eu fiz, eles trocaram as pedras e no seu lugar, para construir a terra, colocaram tijolos que foram cozidos no fogo. E o interessante é que nessas torres, eles tinham eram terraços abertos, e eles tinham ali dentro observatórios, onde eles conseguiam olhar para o céu. Interessante é que aí que foi criado o zodíaco. Eles tinham um observatório astrológico, e na parte inferior da torre, eles tinham o templo de adoração. E é ali que eles começaram a fazer adoração a Tammuz, a Semiramis, que justamente são os que têm a influência neste tempo. E estabeleceram um culto para a mãe com o filho Semiramis e o filho Tammuz em seus braços. Isso é o que trouxe Babel. E esse mesmo pensamento, essa cultura, foram os fenícios que levaram esse culto para todo o mundo, até que eles chegaram a Roma. Então, dali que vem a imagem da Virgem Maria, junto com seu filho no braço. É a imagem de Semiramis, que colocou o nome Tammuz no seu filho. Quer dizer, ali, o próprio Tammuz, ele se casou com a mãe, para fazer mais rápida a explicação, só que Tammuz faleceu. E quando Semiramis teve um filho, ela mesma falou que Tammuz tinha ressuscitado, tinha encarnado nesse filho, e que Tammuz era o filho que ela estava carregando na mão, no braço, quer dizer, um Deus carregado no braço da mãe. E essa mesma influência, essa mesma cultura chegou até Roma e chegou até nós. E ali que foi estabelecido um culto católico, quer dizer, um culto totalmente babilônico. Então, veja bem, Nimrod, ele criou uma cultura, a palavra diz que ele era muito poderoso, é um poderoso caçador. Ele criou armas de guerra, porque ele sabia que precisavam de proteção de armas. Ele criou os instrumentos musicais, porque ele sabia que o povo precisava de ter prazer na música. A provisão, tudo aquilo que essa cultura precisava, ele criou. Mas, para quê? Para tirar o pensamento de Deus do homem, tirar tudo que é de Deus do homem, tirar fora, suprir toda essa cultura, buscou suprir toda a necessidade de um Deus. Mas nós sabemos que a única coisa que precisamos, longe de uma coisa que eu gosto muito que o Apé fala, longe da fama, longe dos discursos, longe das boas pregações, longe de tudo, a única coisa que nós precisamos lembrar todos os dias é que Ele é o Senhor. E somente Ele é o que precisa ser glorificado. Jesus Cristo precisa ser glorificado todos os dias. A parte da fama, da boa pregação, de todas as coisas que nós fizermos, sempre o nosso foco deve ser que Jesus precisa ser lembrado todos os dias. Somente os gigantes independentes edificam torres altas, mas chega um momento que essa torre ela é cortada como Babel. Mas nós precisamos a Deus. Todos os patrões de pensamento
que se constroem no mundo hoje, toda aquela amizade com o mundo, ela se torna inimizade contra Deus. Por isso, o tema é não ame o mundo. E Deus, veja bem, ele trouxe ele cortou ali, colocou a confusão de línguas na Torre de Babel para que seja um elemento dissuasivo para parar a construção da torre. Mas essa torre foi praticamente aquele germe da árvore do conhecimento que estabeleceu uma rebelião contra Deus. Mas eu sempre falo, a Bíblia, ela foi escrita para que você creia, para que você não raciocine muito, para que você não vá muito atuar no pensamento. A palavra diz que o muito conhecimento, ele não te traz vida. Tem um ditado em espanhol que fala: o muito conhecimento mata, a letra mata, mas as profundezas de Deus, elas são diferentes. O que eu quero frisar nesta manhã? Que nós temos que sair desse sistema, desse pensamento católico, de todo esse sistema que foi colocado no mundo, e nós precisamos sair dessa cultura babilônica, dessa referência do Império Romano, que nos trouxe uma cultura de brutalidade, de codícia, de luxúria, que nós precisamos sair de tudo aquilo que quer nos levar além ou separar da vida de Deus. Por isso que nós precisamos ter hoje uma linguagem altamente profética e de revelação para que nós possamos atuar. Essa cultura de hoje ela é tão forte. Veja bem, a primeira linguagem que era falada na Torre de Babel, ela, antes da confusão de línguas, a raiz dela é deik, e de deik vem do grego dactylos, que no latim a tradução é dígitos. E muitas das escrituras ali, elas eram traduzidas assim em tok, tek, tik. E eu comecei a ver, até eu fiquei um pouco surpreso, porque hoje tem um aplicativo, né, que fala TikTok. Aquele aplicativo, você faz coisas e você mostra a pessoa, o seu avô, seu pai, fazendo a mesma coisa que você fazia. Às vezes é engraçado, mas é tipo de eu vejo assim, uma transferência de cultura de pai para filho, ou de gerações. E o interessante é que na Torre de Babel tinha um Deus que ele era cultuado, que chamava Marduk. E ele, numa imagem, se você procurar na internet, ele aparecia do lado de um dragão. Quer dizer, essa religião babilônica trazia rituais de adoração sagrados, onde os deuses eles viviam nos seus templos e atuavam nas forças naturais. Veja que interessante que eles tinham uma cerimônia de lavar a boca das estátuas. Era um pensamento babilônico antigo. Eles, quando fugiram daquele lugar, eles levaram aquelas estátuas no período pré-babilônico antigo para a Mesopotâmia, para que essas estátuas não fossem sequestradas pelos exércitos. Eles levaram essas estátuas juntos até a Síria, para que sejam salvos dos exércitos de Senaqueribe. Nessas estátuas, e levaram esses escritos feitos em argila, onde estava uma escritura cuneiforme. Foi a primeira escrita. Isso tudo pode achar na internet. Agora, veja bem essa influência que chegou em nós. As festas religiosas, uma delas, por exemplo, era celebrada no primeiro dia do primeiro mês de Babilônia, que é no mês de Nissan, está entre abril e maio. Curiosamente, no mês de maio, nós celebramos o Dia das Mães. Aqui na Bolívia, o dia 27,
e acho que aqui no Brasil é o segundo domingo do mês, eles colocaram, influenciaram no calendário gregoriano, que é a festa da recriação da terra. Essa ciência babilônica, eles conheciam de astronomia, do cultivo, da astrologia, do zodíaco, atuavam na área da medicina para curar enfermidades, eles conheciam o poder curativo da mel, inclusive conseguiam fazer cirurgias médicas, eles sabiam a forma de se cuidar dos contágios das enfermidades. Olha só que interessante, eles procuravam lavar as mãos com frequência, eles tinham muito cuidado com a higiene. Eles criaram o primeiro código legal da história, onde estão as condutas, as normas, as leis. Eles criaram os cultos religiosos, eles criaram os canais para fazer, por exemplo, irrigar a água da agricultura. Toda uma estrutura estabelecida que ainda está vigente no dia de hoje. Então, muito importante hoje é nós dominarmos, através de todo esse conhecimento, mas dominarmos dentro de uma cultura profética e começar a estabelecer as bases para que nós consigamos guerrear. Como assim? Eu só posso atacar o inimigo quando eu sei quais são as armas dele. É como, já falei, o partido de futebol. O time, antes de enfrentar o outro, ele vai na internet, ele assiste os jogos, ele sabe quem joga melhor, quem ataca melhor, quais são as táticas, como que eles atuam, quais são os melhores jogadores, etc. Então, hoje, nós temos que, mais do que nunca, entrar nesse conhecimento profético, nesse nível, para que consigamos vencer. Esta é uma guerra que está muito mais além de uma doença. É uma guerra que estamos enfrentando com um espírito e assim dentro dos principados e das potestades muito sutil, muito que se desliza sem a gente perceber. E enfrentaremos muitas coisas mais ainda, mas eu louvo a Deus que estamos, eu vejo assim, um tempo de estarmos fechados nas casas, separados, ausentes do toque, do abraço, isolados, mas um tempo que Deus, nesta geração, está preparando para aqueles que vão conseguir avançar e guerrear. E neste tempo, você não se sinta, não sinta os efeitos do isolamento, os efeitos que desse tempo que quer trazer medo, indiferença, preocupação, uma distração para que por baixo, sorrateiramente, esse espírito consiga avançar. E nesta manhã nós entendamos que somente o sangue de Cristo, ele consegue eliminar e avançar. E que você e eu, nós dois, fomos escolhidos. Todos os que estão no grupo foram escolhidos neste tempo para guerrear a batalha. E todos os que fomos escolhidos, assim como o apóstolo Éder fala, que ele nunca buscou a fama, ele nunca buscou aparecer. Tudo na vida dele vem acontecendo da maneira como Deus quer que aconteça. E isso me identifica a mim como filho. Isso me identifica como filho, porque eu entendo que no momento certo nós iremos aparecer. E tem hora que a gente fica atrás do púlpito ou atrás das pessoas, ali num cantinho, mas no momento certo Deus ele dá a conhecer, dá a conhecer. No momento certo nós vamos ser movidos como as fichas do xadrez, de acordo com Deus ele quer o agir dele nesse tempo. Eu louvo a Deus que nós temos essa paternidade com essa linha de pensamento, que a gente não está movido pela mídia, pelas massas,
não está movido por teorias e pensamentos de correntes de homens. A gente está entrando, preparando, nós ainda não entramos no conhecimento pleno, nas profundezas, ainda estamos com um leve verniz em cima da madeira, mas glória a Deus que nós temos hoje essa conexão e que eu acho que esse tempo está sendo muito enriquecedor e muito libertador para muitas pessoas. Mas não se esqueça, o único que tem que ser exaltado aqui é Jesus. E o sangue dele é aquele que vai nos levar para as profundezas, o sacrifício dele. Não se esqueça que nós já estamos separados para o tempo específico dele. Mas, principalmente, nesse tempo, vamos levantar altares de adoração, vamos proclamar a palavra, vamos falar o que Deus colocou em nosso coração e tirar de nós aqueles pensamentos, toda a estrutura que veio na tua mente, que foi colocada, toda a estrutura que veio e quer lutar contra o conhecimento de Deus. Tira tudo aquilo que Deus aborrece. Faça como Davi. Davi, ele triunfou porque ele odiava profundamente tudo que não era de Deus. E ele construía tudo que Deus queria construir. Ele foi um construtor assíduo, ele foi um construtor, ele fez tudo com muita, mas com muita grandeza para Deus. Isso foi o que deixou em Deus, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo com excelência. Se prepare, ore, jejue, estude, procure, se envolva mesmo nesse tempo, para que estejamos preparados no momento que Deus quiser movimentar as fichas ali do xadrez, nós estejamos preparados para atuar no tempo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus consiga nesse tempo, que você consiga avançar, que você consiga ter todas as revelações que você precisa e que as profundezas de Deus te invadam em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos, meus queridos. Deus abençoe. Bendiciones, AP. Papi, querido. Obrigado, querido. Muito obrigado. Boa palavra. Essa troca de mentalidade, eu creio que é o que está proposto para esse tempo. O Senhor está nos tirando do relativismo. Excelente palavra. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Um bom dia e é nós na fita. Deus abençoe. Amém.